Sabe, uma pergunta que não me sai da cabeça é: o que a qualidade da música num culto, assim, no dia a dia, realmente diz sobre a fé de uma congregação? Será que é só uma questão de talento, de ter os melhores músicos? Ou será que tem algo, sei lá, muito mais profundo acontecendo ali, quase como um diagnóstico espiritual que a gente ouve pelos alto-falantes? Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que encara essa questão de frente. Temos aqui um texto do presbítero Marcos Benedito, o título é O Louvor como Espelho da Nossa Vida Espiritual. E a nossa missão aqui é desdobrar essa ideia central, que é bem provocadora, a de que o louvor não é só uma parte do culto, mas sim um reflexo direto, quase um eletrocardiograma do compromisso espiritual de uma comunidade. Exatamente. O argumento que a gente vai explorar aqui é que a qualidade, e não só a técnica, mas a emocional também, do louvor funciona como um indicador muito forte. O autor não está defendendo assim uma busca por perfeição artística, pela arte, como se fosse um conservatório, né? Certo. A tese dele é bem mais profunda. É sobre a integridade da oferta que está sendo entregue a Deus. Ele defende que a forma como uma comunidade louva, sabe, com esmero ou com o descaso, isso revela o estado do coração dela. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. O autor ele não perde tempo, ele já começa o texto afirmando que o louvor é uma expressão direta da nossa vida com Deus. E para dar peso a isso, ele ancora o argumento em Colossenses. Capítulo 3. Isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A lógica que ele constrói a partir daí é bem direta. O que é entregue no altar, seja uma canção, um instrumento, não é um ato isolado. Não mesmo. Na ótica do texto, aquilo ali é um espelho, reflete o empenho, a dedicação, o nível de compromisso e, no fim das contas, o amor que se tem pela obra de Deus. Não é só sobre cantar uma música, é sobre apresentar uma oferta. Pois é. E o que eu acho fascinante aqui é essa conexão explícita que ele faz entre a ação externa, o ato de cantar, de tocar, Certo? e o estado interno da pessoa e da comunidade. Segundo o autor, é impossível separar essas duas coisas. Um louvor bem preparado, na visão dele, não seria só algo tecnicamente agradável, mas a manifestação visível, audível, de um coração que também foi preparado. Quer dizer, então, que para ele um ensaio não é só um ensaio musical. Exato. É uma preparação espiritual. É exatamente essa ideia. E o texto vai além. Ele lista o que um louvor bem cuidado, que ele descreve como organizado, afinado, com melodia e harmonia corretas. O que isso pode representar? Ele aponta para 4 pilares: amor por Deus, zelo pela obra, compromisso espiritual e responsabilidade ministerial. E para isso não soar como uma opinião pessoal, ele traz outra passagem, do Salmo 33. Ah, sim. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. A ênfase aqui para o autor está no tocai bem. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é um chamado à excelência como parte da adoração. Entendi a construção do ideal, faz sentido. Mas para mim a parte que mais provoca no texto é quando ele vira esse espelho Ah, sim. e mostra a imagem negativa. O que acontece quando o louvor é, francamente, ruim. Ele usa palavras fortes como desleixado, desafinado e com vozes conflitivas. Qual o diagnóstico que ele dá para isso? E aqui o tom do texto muda completamente. A resposta dele é contundente e para alguns talvez até dura. Para o autor, isso é um sinal claro de falta de compromisso, de ausência de responsabilidade, e ele vai além, de desrespeito à obra do Senhor. Nossa, é uma afirmação muito forte. É muito forte. Pesadíssimo. Porque ele não diz que é falta de talento ou falta de recursos. Ele aponta direto para uma falha de caráter, de compromisso espiritual. Exato. E o autor sabe o peso do que ele está dizendo. Por isso, ele busca um fundamento bíblico que seja igualmente pesado. Ele vai até o profeta Malaquias, no capítulo 1, onde Deus reprova duramente o povo que prometia o melhor animal do rebanho, mas na hora H, entregava um animal defeituoso, cego, doente. A citação que ele usa é: maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um macho,
promete e oferece ao Senhor coisa defeituosa. Uau! Fazer essa analogia entre um louvor desafinado e um animal defeituoso é uma provocação e É tanto. uma provocação genial, porque ela tira o debate do campo do gosto musical. Sim, Ah, eu não gosto desse hino. Essa bateria tá muito alta. exatamente. Tira desse campo e coloca no campo da ética, da integridade. A questão deixa de ser estética e passa a ser moral. O autor está perguntando: a sua oferta de louvor é o seu melhor ou é o resto, aquilo que sobrou do seu tempo? É uma pergunta bem desconfortável. Muito. Especialmente hoje, que muitas vezes o foco é mais no estilo do que na substância da oferta. Mas espere um pouco. Essa lógica não é um pouco perigosa? Não pode levar a um julgamento meio superficial? Eu fiquei imaginando uma igreja pequena, numa comunidade carente, com poucos recursos, sem músicos profissionais, mas que canta com toda a sinceridade do coração. Segundo essa visão, eles estariam entregando uma oferta defeituosa? Essa é a objeção mais importante, e o texto implicitamente parece fazer uma distinção. A crítica central não é sobre a simplicidade ou a falta de virtuosismo. A palavra-chave em Malaquias não é simples, é defeituoso e enganador. O problema era ter o melhor e deliberadamente oferecer o pior. Entendi. Então, o argumento do autor se aplica à negligência, não à limitação. A questão que ele levanta é: com os recursos e talentos que nós temos, estamos fazendo o nosso melhor? Certo. Ou estamos tratando com descaso aquilo que foi confiado a nós? A crítica é sobre a atitude, não sobre a aptidão. Entendi. A distinção é crucial. Então, na prática, de quem é a responsabilidade por essa oferta? Para onde o autor aponta o dedo? Ele aponta para o topo. A responsabilidade primária, segundo o texto, recai sobre a liderança. Seja o regente do coral, o líder do ministério de louvor ou, em última instância, o pastor da igreja. Uhum. O autor afirma que um líder que permite que o louvor seja feito de qualquer jeito e maneira está, na verdade, espelhando a própria falta de compromisso dele com a excelência. Fiquei pensando no peso que isso coloca sobre os ombros da liderança. É enorme. O autor basicamente diz que o pastor é o maestro espiritual da adoração, e se a orquestra está desafinada por negligência, a responsabilidade final é dele. É exatamente essa a implicação. E para reforçar, ele usa um alerta bem sério de Jeremias. Certo. Sobre os pastores que destroem e dispersam as ovelhas. É interessante que ele use Jeremias aqui, porque o contexto é sobre liderança negligente num sentido amplo, né? Pastores que não cuidam. Que não alimentam, não protegem. Ao aplicar isso ao louvor, o autor está elevando o padrão. Ele está dizendo que a adoração musical não é um extra, um entretenimento antes do sermão. É parte central do alimento espiritual que um líder é responsável por prover. A postura do líder reflete direto no que acontece no altar. Faz todo sentido. A cultura de um lugar geralmente vem da liderança. E quanto aos próprios músicos, eles também têm sua parcela, imagino? Com certeza. A responsabilidade se estende a cada um que sobe ali. E aqui o autor cita 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. A partir daí, o texto lista atitudes que seriam o oposto disso. Não se preparar para o ensaio, não estudar a música em casa, chegar com um instrumento desafinado, cantar notas erradas por pura falta de estudo. Entendi. Ele apresenta isso não como simples erros humanos, que acontecem com todo mundo, claro, mas como atos de negligência. É a diferença entre errar tentando acertar e errar por nem ter tentado. E o texto menciona um detalhe que eu achei muito específico, quase uma fotografia de uma situação real e muito revelador. Qual parte? Ele descreve a cena de um músico capacitado que sabe o que está errado, sabe como corrigir, mas que está sentado na plateia só assistindo aos erros, impedido de ajudar. A pergunta que fica é: por que isso aconteceria? Olha, essa parte do texto é onde a análise deixa de ser só teológica e vira quase um estudo de caso sobre psicologia de grupo. Isso levanta uma questão importantíssima sobre as dinâmicas internas dos ministérios, que vai muito além da música. E o autor não suaviza a crítica. Ele atribui essa exclusão diretamente à insegurança e da inveja de líderes que preferem excluir
a permitir que outros contribuam. Essa é uma acusação bem séria. Quer dizer, então, que, segundo o autor, a gente pode estar ouvindo um louvor de baixa qualidade, não por falta de talento na igreja, Exato. mas por causa de uma briga de egos no altar. Isso é chocante. É chocante e, para quem conhece a realidade de algumas comunidades, infelizmente, bem plausível. O autor embasa esse ponto citando Filipenses 2.3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Certo. O que isso sugere é que problemas profundamente humanos, orgulho, vaidade, o medo de ser ofuscado por alguém mais talentoso, Entendi. podem sabotar diretamente a qualidade da adoração. É a ideia de que a oferta se torna defeituosa não por falta de talento disponível, mas por causa de barreiras de relacionamento. Exatamente. E a consequência, segundo o texto, é que pessoas talentosas e dispostas a servir são deixadas de lado, e a obra como um todo acaba sofrendo. O louvor que chega aos ouvidos da congregação pode ser o resultado não de uma busca por Deus, Mais de uma disputa interna. o subproduto de uma disputa interna. E essa é uma das críticas mais fortes do texto. A falta de humildade no altar gera uma oferta imperfeita. Certo. Então, se fôssemos resumir a grande mensagem que o texto do presbítero Marcos Benedito nos traz, seria a de que o louvor nunca é neutro. Ele sempre está comunicando alguma coisa. Perfeito. Ele pode transmitir excelência, zelo, preparo, amor, ou pode, por outro lado, revelar negligência, descaso, descompromisso. Não é só uma atividade no cronograma do culto. É um ato de adoração que, como o texto conclui, citando João 4, Em espírito e em verdade. deve ser feito em espírito e em verdade. E o em verdade implica essa integridade, essa ausência de engano. E o ponto final que o autor deixa é que cada nota, cada voz, cada atitude no altar deve refletir honra, temor e compromisso com aquele a quem se serve. A excelência não é para o público, não é para o aplauso, mas é parte da adoração a Deus. Isso mesmo. E toda essa discussão nos deixa com um último pensamento para reflexão. Uma questão que o próprio texto provoca, mas não responde diretamente. É quase uma inversão do argumento principal dele. E qual seria essa questão? Temos nisso. O que diria sobre uma comunidade, um louvor que é tecnicamente perfeito, impecável, uma performance de palco com músicos incríveis, luz e som de primeira, Certo, um show. mas que é espiritualmente vazio, mecânico, frio, sem nenhuma conexão genuína com Deus ou com a congregação? Qual oferta seria, aos olhos de Deus, mais problemática? A oferta defeituosa por negligência ou a oferta perfeita por vaidade? Fica aí a reflexão.